Hoje trago a resenha de O Segredo Final, do Dan Brown, a última aventura do professor Robert Langdon, professor de Harvard, mestre em simbologia e um especialista em decifrar enigmas, embora essa característica não seja muito bem aproveitada nesse romance aqui. No mais, o Dan Brown aqui aproveita toda a sua expertise na utilização da sua fórmula já consagrada, né? O professor Robert Langdon se vê às voltas com sociedades secretas, entes governamentais e um super assassino com características sobrenaturais, tudo isso para proteger uma mulher que guarda um segredo que pode mudar toda a nossa concepção da natureza e do funcionamento do universo. No caso aqui, essa mulher é a Catherine Solomon, uma cientista noética que vai publicar um livro e que é convidada para dar uma palestra em Praga sobre as suas descobertas. Só que depois dessa palestra tudo começa a degringolar. E o professor Robert Langdon foi convidado para acompanhar essa palestra porque ele é o namorado da Catherine Solomon. Sim, para desespero do crítico da revista Veja, que sempre colocava o Robert Langdon como um personagem assexuado, ele aqui está namorando, inclusive com algumas cenas dizendo que o amor não é platônico, hein? Pois bem, então o Robert Langdon vai se ver nessa trama intricada quando espiões ou agentes secretos invadem os servidores da Penguin Random House, a editora que, não por acaso, é também editora do próprio Dan Brown no nosso mundo. Nesse mundo aqui, ele inclusive vai fazer uma brincadeira, vai transformar o seu editor, o Jason Kaufman, em um personagem, embora ele mude o primeiro nome. E esse personagem vai ter também uma importância na trama, quando dois espiões o sequestram para tentar descobrir se ele tem mais alguma cópia do manuscrito da Catherine Solomon, porque já destruíram, eles entraram nos servidores da Penguin Random House e destruíram as cópias virtuais, e agora eles querem saber se existe alguma cópia física. Então eles também vão perseguir a própria Catherine em Praga para destruir qualquer vestígio desse manuscrito. E a gente vai então acompanhar essa trama para descobrir por que é que eles estão querendo destruir. E basicamente a gente vai acompanhando com resumos da palestra que ela deu no dia anterior e com as explicações que ela vai dar ao Robert Langdon ao longo do livro, por que é tão importante essa pesquisa dela. A gente vai descobrir que essa pesquisa que ela faz da ciência noética, ela teria descoberto que a consciência não é interna ao nosso cérebro, não é algo que está dentro da nossa cabeça, mas é algo externo, ela chama de consciência não local. Seria como um Wi-Fi que liberasse o seu sinal o tempo todo e o nosso cérebro apenas o captasse. Inclusive, aqui também ele vai utilizar essa sua forma de trazer tanto a arte, a filosofia, a história, principalmente a história da arte e da arquitetura, e vai juntar isso, né, no caso, esse aspecto mais da cultura antiga, com o que há de mais moderno nas ciências, inclusive nas ciências especulativas, aproximando o romance da ficção científica, porque a Catherine Solomon vai falar sobre um neurotransmissor que existia no nosso cérebro, que seria o GABA, e que esse neurotransmissor ele seria uma forma do nosso cérebro impedir de captar todos os sinais que o universo manda até a gente. É como se ele, na verdade, servisse para proteger, como se fosse uma capa protetora para que o nosso cérebro não recebesse o impacto de todas as informações que o universo está mandando para a gente. E, no caso, a pesquisa dela seria uma forma de comprovar que esse neurotransmissor, se ele fosse reduzido, a gente conseguiria captar muito mais e ter experiências muito mais profundas. E ela diz que as pessoas que mais passam por essa redução dos níveis de GABA são os epilépticos, quando tem uma crise de epilepsia, e as pessoas que têm experiências quase morte. Assim como pessoas que abusam de drogas também. Algumas drogas serviriam não para expandir a nossa consciência, mas apenas para diminuir a influência do GABA e aí abrir o nosso cérebro para essas interferências exteriores. Então, por que essa pesquisa dela é tão importante? Porque existem órgãos secretos
que estão trabalhando num projeto chamado Projeto Limiar, que é justamente baseado nas pesquisas dela para transformar esses supercérebros com pouca interferência do GABA em cérebros capazes de, por exemplo, ser super espiões. Seriam cérebros com capacidade, por exemplo, de fazer uma projeção astral e então estar em qualquer sala de reunião de qualquer governo inimigo e descobrir todos os seus planos. Então, não vou dar mais informações para não estragar as surpresas. Eu achei que em alguns livros anteriores na série o Dan Brown estava criando reviravoltas que não faziam muito sentido, mas aqui, sim, foi uma reviravolta muito legal, que eu gostei muito e que faz todo sentido dentro da trama. E eu queria também só destacar a escolha de Praga, porque realmente é muito legal, porque ele vai inclusive usar a figura do Golem como seu super assassino, o Golem que é uma lenda de Praga, né, uma lenda dos judeus de lá. E também ele vai falar sobre Kafka, vai falar sobre as grandes construções arquitetônicas, sobre a arte de Praga. Ele vai fazer aquelas descrições que são maravilhosas, que eu adoro nos livros dele, que fazem você estar como se estivesse viajando dentro do ambiente em que se passa a ação. E Praga, uma tradução seria limiar, né? E então faz todo sentido o projeto Limiar acontecer nessa cidade. Um ponto negativo que eu acho do Dan Brown é que ele sempre tenta trazer no final uma mensagem um pouco positiva demais, otimista em relação às descobertas, né, que ele traz nos seus romances. E outro é que ele sempre traz um capítulo explicativo que eu acho bem desnecessário. Eu acho que ele acaba subestimando a capacidade do leitor de fazer as conexões. E eu acho que se ele tirasse esse capítulo, os livros ficariam melhores. Mas, mesmo assim, eu sempre curto os livros do Dan Brown. É o meu traço tóxico enquanto leitor gostar desses livros dele. Espero que vocês tenham gostado da resenha e até o próximo Quixotada. Valeu!